pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui na nossa segunda aula a respeito de capacitores. E como vocês podem ver, olha aí, essa placa é uma placa de Redmi Note 8. Olha a quantidade deles aqui, ó. Todos esses componentes aqui praticamente são capacitores. São os componentes que mais aparecem nas placas. E por ser os que mais aparecem nas placas, geralmente são os que mais apresentam defeito, né? Como eu falei, os capacitores eles só podem apresentar dois defeitos, que seria no caso fuga ou curto no caso, né? E para a gente descobrir, a gente tem que descobrir qual capacitor está variado. Se vocês observarem, por exemplo, ó, 1, 2, 3 componentes aqui, 3 capacitores na mesma trilha. Às vezes, por exemplo, você vai pegar um capacitor desse em curto, só que no multímetro está indicando curto. Só que não quer dizer que seja esse o componente que está em curto. Pode ser qualquer um outro que está na mesma trilha, porque cada um deles está um lado ligado na trilha, o outro no GND, que é o negativo. Um na trilha, outro no GND. Então, obviamente que se ele entrar, por exemplo, em curto, se ele entrar em curto ou em fuga, ele vai desviar a energia para o GND. Então, no momento que eu injetar tensão em qualquer um deles, a energia vai trafegar pela trilha e naquele capacitor vai ser desviada para o GND. A forma que a gente vai achar ele em curto vai ser porque o causador do problema geralmente vai aquecer nesse processo de ele mandar a energia toda para o GND, seja no curto, seja na fuga. Um exemplo aqui, ó. Eu tava com o Redmi Note 8 com um problema de áudio. Só que um problema sério, porque ele tostou isso aqui tudo, ó. Isso aqui tava tostado. Esse CI aqui tava torrado, essa bobina aqui também tava estourada e tudo. Bem, eu fui verificar aqui a tensão primária que chega por esses capacitores, ela tava ok. Porém aqui tava indicando curto. Só que aí você vê o CI todo tostado, você vai dizer, ah, mas é curto por causa do CI. Então, o que foi que eu fiz? Eu retirei o CI. Como esses capacitores aqui, esses dois aqui no esquema elétrico, eles só estão ligados ao circuito integrado, ou seja, só é eles dois entre si aqui. E essa parte aqui está interligada com essa parte aqui e somente daqui para o CI. Então assim, com o CI conectado não deveria dar curto, né? Com o CI tudo ok, não deveria dar curto. Deveria pegar o valor em condução reversa do CI. Que mais para frente a gente vai aprender o que seria a condução reversa. Vocês vão entender aqui nas próximas aulas aqui, vocês vão entender o que seria condução reversa. Mas basicamente seria garantir que aqui tem comunicação com o CI. Só que o que acontece? Após retirar o CI, aqui todos os dois continuou indicando curto no multímetro. Ou seja, provavelmente eles foram o causador do negócio todo, de ter causado essa destruição toda aqui. Só que aí fica ou então aconteceu um surto aqui e eles se danificaram nesse surto. Mas aí, detalhe, ele não estava em curto exatamente, ele estava com uma fuga de corrente, estava dando um consumo. O que foi que eu fiz aqui? Sem o CI na placa, eu injetei tensão e eu descobri que era esse camarada bem aqui que estava, o que estava no lugar desse aqui que eu já substituí, que estava avariado. Então aqui, galera, fica uma análise pra gente, uma experiência pra gente, que às vezes um mísero capacitor ele pode nos dar bastante dor de cabeça, porque às vezes ele não precisa também estar numa trilha grande para causar problema. Por exemplo, ele é são dois únicos capacitores que estão interligados a esse CI. Ou seja, eu poderia verificar a tensão primária, eu poderia verificar todo o resto e todo o resto estaria ok. Um exemplo, se esse celular aqui tivesse sem áudio, eu poderia verificar tudo. Aí eu poderia trocar esse camarada bem aqui, achando que fosse ele, e mesmo assim o problema continuaria. Por quê? Porque tinha um carinha ligado a ele. Então assim, pessoal, a gente deve dar atenção especial a esses componentes por conta disso.
porque eles são grandes causadores de problema. Então assim, e a questão de substituir é porque, por exemplo, esses capacitores aqui, esses dois aqui, eles funcionam como se fossem baterias que se carregam para manter a estabilidade do áudio, para manter a estabilidade nesse circuito integrado aqui, para poder o áudio funcionar legal. Sem o funcionamento correto, sem esses capacitores aqui, por exemplo, eu tirei e eu coloquei outro de volta. Por quê? Porque sem sem ele aqui, o áudio ficaria estranho, o áudio não funcionaria perfeito. Então a gente tem que ter uma atenção especial. Aí aqui a gente já vê, ó, outros componentes, ó. Isso aqui parece com o formato do capacitor, mas ele tem outra coloração. Então isso aqui é outro componente. Os capacitores geralmente têm uma coloração mais amarelada, pessoal. E aqui pela placa, passando pela placa, a gente vê diversos capacitores. Só que quando a gente vai analisar eles, a gente não vai analisar eles individualmente. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a mencionar no vídeo anterior, na primeira aula, mas o equipamento utilizado para medir ele seria o capacímetro. Só que, pessoal, geralmente o capacímetro nem é usado pela gente. A gente ainda chega a usar o indutímetro para bobina, mas o capacímetro a gente não usa. Por quê? Porque a medida do capacitor em si não importa muito para a gente quantos farads ele tem. Importa na substituição, porque a gente vai ter que substituir por outro de mesma medida. Mas a gente não vai pegar uma placa e sair medindo para poder pegar e colocar um do mesmo valor. A gente vai pegar o esquema elétrico de uma outra placa, analisar procurar um esquema elétrico de outra placa ou na mesma. Se você não tem a mesma placa para você estar pegando um capacitor, você vai ter que pegar uma outra placa, analisar o esquema elétrico e pelo esquema elétrico achar, e não sair medindo capacitor por capacitor para poder encontrar um compatível em questão de medida. Então não vai importar essa questão do equipamento. Por quê? Porque o que vai importar para a gente é garantir que a trilha que aquele capacitor, a gente não vai analisar nem eles individualmente, só com a questão da troca, mas para analisar a gente vai ter que ver a trilha como um todo. A gente vai ter que analisar aquela trilha como um todo, os componentes daquela trilha, para ver se o comportamento daquele capacitor, daquela linha em si está ok. A partir do momento que você identificar que há algum tipo de problema naquela trilha, você vai identificar o responsável e vai substituí-lo. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. A gente vai ter aulas práticas relacionadas a defeitos nos aparelhos, para a gente estar mostrando tudo de eletrônica que a gente ensinou na prática. Então fiquem todos com Deus e até a próxima.